Pova, para quem não me conhece, eu sou a Hanna Biscuit e hoje nós vamos conversar sobre envios por correio. Para quem já está há algum tempo trabalhando com isso, saiba que existem várias modalidades e que de repente, dependendo do teu produto ou serviço, algumas sacadas que podem te ajudar. Época de greve, nossa, a gente entra em desespero. Temos também algumas outras opções que podem te ajudar. Então é bom conhecer a fundo um pouco mais esse assunto. Mas vamos começar do começo. Você que nunca fez nenhuma postagem, você que está pensando em enviar para outros lugares e não tem coragem, está com medo. Não tenha medo. Eu estou aí desde o final de 2015, começo de 2016, já fiz mais de 3.000 topos de bolo, 3.000 topos de bolo. Cerca de 50% desses topos que eu faço, 40% a 50% dos topos que eu faço, vão para fora da minha localidade, para fora de São Paulo, por correio, a grande maioria interior de São Paulo, uma boa fatia vai para o Rio de Janeiro e para outros estados do Brasil inteiro. Eu já mandei para Amazonas, já mandei para Fortaleza, já mandei para Rio Grande do Sul, para Santa Catarina, para várias localidades. Então eu já tenho uma experiência vasta, já mandei para muitas, já mandei até para fora do Brasil, para vários países. Então eu posso te falar com um pouco mais de notoriedade, porque estou acostumada a usar correios. Embora eu saiba que existem outras ferramentas também, como o Elo7 e o Mercado Livre, que tem o seu mercado de envios, e que diferem um pouco dos correios. E outras plataformas, quando está em greve, que a gente pode usar. Ah, mas Hanna, o Elo7 manda pelo correio. Sim, ele manda pelo correio, mas a forma de pagamento é outra. A forma de pagamento, tanto do Elo7 como do mercado de envios, que é do Mercado Livre, você tem uma opção de gerar uma etiqueta pelo próprio sistema deles e pagar diferenciadamente o frete. Então, pelo meu costume, pelo meu conhecimento, eu estou em São Paulo, mando muito para o interior de São Paulo, então eu já sei que daqui, de onde eu estou, da capital, eu estou do lado da capital, eu não moro na São Paulo, eu moro em Ferraz, que é uma cidade assim, um município vizinho, que a gente até entende como sendo São Paulo mesmo, apesar de não ser. Então, eu já sei que pelo meu CEP, por tantos orçamentos que eu faço, pelo meu CEP, vai dar mais ou menos uns 20 a 25 reais no interior de São Paulo, 25 a 28 reais Rio de Janeiro, o CEP saindo da minha casa, certo? Então já tenho esse hábito. E eu vejo que quando você pega pelo Elo7, pelo mercado de envios, baixa um pouquinho essa tarifa. Se uma tarifa custasse pelo correio 20 reais, 18 a 20 reais, pelo Mercado Livre e pelo Elo7 vai dar uns 2 a 3 reais a menos do que pelo próprio correio. Então, nossa, então de repente vale a pena, Hanna, a gente mandar? Depende muito da situação, tá? Existem outras opções pelo Elo7, pelo Mercado Livre, que de vez em quando aparece e às vezes desaparece, quebra tuas pernas. Que são opções de frete grátis. Mas entenda, não existe frete grátis. Alguém sempre está pagando por aquele frete. Ou é você, ou é o Elo7, o Mercado Livre, que está cobrando através de tarifas de você, tá? Não cobra lá, mas cobra em outro lugar. Ou é o cliente de alguma forma. Então, a gente vai entender um pouco mais sobre isso. Vou explicar para vocês como vender com frete para o cliente não chiar tanto e por aí vai. Mas nesse primeiro momento, a gente quer entender as formas de frete que existem. E eu estou contando para vocês que existem os correios, existe o Elo7, o mercado de envios do Mercado Livre, que é um pouco mais barato, coisa de 2 ou 3 reais a menos do que um orçamento que você faz para enviar direto pelo correio. Mas em que implica isso? Você gera uma etiqueta lá pelo próprio sistema deles e eu percebo, não sei na localidade de vocês, depois vocês podem colocar aí nos comentários de vocês, aqui na minha região é um pouco mais burocrático e difícil. Tem vezes que o correio está sem sistema e não foram poucas as vezes que eu fui no correio e aconteceu isso, um monte de gente com um monte de caixa do mercado de envios, do Elo7, e não consegui enviar, porque tinha que ir para outro município, porque estava sem sistema, o correio daqui sem sistema, ele não lê etiqueta. Eu consigo mandar manualmente o correio convencional, mas não consigo mandar a etiqueta. Isso pode ser um empecilho? Não, não é um empecilho. Só que você tem que trabalhar sempre com bastante antecedência, porque se num dia você chegar lá e não estiver disponível para envio porque não tem sistema, você tem como ir no outro dia com tranquilidade, sem ficar louca, porque nossa, a encomenda tem que chegar amanhã, senão... Então, o segredo do correio, seja para essas situações
ou para outras, é sempre trabalhar com antecedência. Isso é uma coisa que a gente vai conversar no decorrer dessa próxima série de vídeos, certo? Então, tendo visto mais ou menos como funciona essa questão de mercado de envios, do Mercado Livre e do Elo7, temos outras opções. Às vezes o correio, né, entra de greve. E aí, o que a gente faz? Geralmente, pelo menos uma vez por ano, ele entra de greve, né? E aí a gente fala, meu Deus, eu vou entrar nesse ramo para trabalhar com envios para outras cidades. E se entrar em greve, tem solução? Tem solução. Inclusive você que já faz postagens, não entre em desespero. Se você está enviando com bastante antecedência, você não precisa ficar tão preocupado, porque geralmente as greves dos Correios duram 1 a 2 semanas, em 3 semanas no máximo já está normalizado. Então se você manda suas encomendas com pelo menos 1 mês de antecedência, você não vai ter essa dor de cabeça. Mas, se acontecer, ninguém nunca sabe, existe o envio. Eu vou passar para vocês depois o site para a gente dar uma olhadinha. Ele não só envia por correio, como também tem opções mais baratas. Normalmente você paga em torno de uns R$2 a menos do que o valor do correio. Embora eu não tenha o hábito de usar, eu já vou direto nos correios, mas existe essa opção que é um pouquinho mais barata. E ele também te dá a opção de mandar via transportadora. Então a gente vai ver mais pra frente como é que funciona essa ferramenta, que é uma ferramenta via internet, toda diferente, para você, no momento que não tiver correio, está de greve, não tem como mandar, ou quer de repente ver uma cotação um pouco mais barata, quer começar a trabalhar em uma escala maior, você tem essa opção, certo? Então, vamos começar, eu vou mostrar para vocês o começo do começo. Você nunca fez nenhuma postagem? Primeira coisa que você vai fazer, orçamentos. Pega o CEP da sua cidade, sabe? O CEP lá do seu correio onde você vai começar a colocar. Ou então pelo menos o CEP da sua cidade, porque às vezes o da sua casa, se a sua casa está distante do correio, pode dar alguma diferença. Senão você pode usar da sua casa. Está pertinho? Usa da sua casa, não tem problema. Mas deve você usar o CEP da sua cidade, o CEP lá da rua do seu correio onde você vai postar, para fazer algumas simulações. E qual que é o meu conselho? Eu vou te ensinar a fazer uma simulação. Existem várias formas de enviar. PAC, SEDEX, SEDEX 10, SEDEX 12, essas são as formas de enviar encomendas. Algumas pessoas também utilizam para alguns produtos que não tem volume, né? Por exemplo, roupa, pavio, algumas coisinhas assim mais simples que não tem volume, também utilizam carta registrada, e até com um pouquinho a mais de volume dá para usar também um chamado impresso, né? Impresso, na verdade, seria para postagem de livros. Mas como não tem muita especificidade eu li, tá, as regras do correio. Em teoria você não pode mandar objetos por carta registrada e via impresso. Quais são os objetos que podem mandar via impresso? São livros, são impressos mesmo, livros. Você poderia, só que o volume dos livros, tem muita gente que usa para poder enviar algum objeto também. Só que tem que saber ser feito, né? E carta registrada, não pode enviar nenhum tipo de objeto. Não, isso não é verdade. Existem vários objetos que podem sim ser enviados via carta registrada. Mas não se aplica muito ao nosso caso, porque é para não comercial, ou seja, não é uma coisa que está vendendo. Se você for seguir a regra à risca, CDs, DVDs, pendrives e mais algumas disquetes, essas coisas, mais algumas coisinhas assim, que acho que são relacionadas à comunicação, né? São produtos, objetos, sim, que podem, são liberados para você enviar via carta registrada, sim. Então não tem essa de que não pode enviar objeto por carta registrada. Porém, tem uns objetos muito específicos que o correio determina. Mas a maioria, como não abre a carta registrada, não abre o impresso simples, a maioria das pessoas acabam enviando outros tipos de objetos que não deveriam por carta registrada. Por quê? Porque é mais barato. Porque se você vai mandar um pavio via SEDEX, vai custar no mínimo R$20, 18 a R$20. Se você vai mandar via carta registrada um pavio é um objeto, não é? Concorda que não é uma carta escrita? É um objeto. Se você vai mandar via carta comum ou carta registrada, você vai pagar no máximo uma carta registrada R$10. Então, impresso simples, que faz o mesmo trabalho da carta registrada, é em torno de R$5 a R$7 com o registro. Porque tem o nacional e tem o regional. Então se eu vou mandar aqui para o meu estado de São Paulo, se eu quiser mandar um impresso simples, eu consigo mandar por R$5 com registro.
Se for mandar para o Brasil, por R$7 com registro. Então é possível você fazer outras fórmulas de frete mais barato dependendo do teu produto. Mas muita gente não gosta de trabalhar fora, né, de maneira clandestina, fora do que é proposto pelo correio. Então nesse caso nos sobram para enviar objeto, PAC, SEDEX, SEDEX 10, SEDEX 12. Para quem está bem no comecinho, o PAC é aquela encomenda que vai mais barato, que é jogada de qualquer jeito via container muitas das vezes, e que não tem muito cuidado com a tua encomenda, vai tudo sem pressa, pode chegar lá, se está o prazo lá, 5 dias via PAC, pode atrasar, é normal o PAC atrasar, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o PAC tem que ir bem antes. Tem o SEDEX, que normalmente a diferença do SEDEX para o PAC, para regiões próximas, é de R$1 a R$2. Então não vale a pena incentivar seu cliente a usar o SEDEX, porque a encomenda vai de uma forma diferente, ela é transportada de uma forma um pouquinho mais segura. Então, por não ir em aglomerados muito grandes, em caminhões e tal, dá para transportar um pouco mais seguro, um pouco, tá? Não é muita diferença não. E por R$2 de diferença chega muito mais rápido. Algumas localidades, por exemplo, quando eu for mandar para Fortaleza, um exemplo, o PAC fica em torno de R$30. O SEDEX fica em torno de quase 40, 30 e quase 40. Ou seja, já não é R$2, já é uma diferença muito grande. Então, quando é muito distante, a diferença entre o PAC e o SEDEX pode ser maior. Mas se a localidade é próxima, é R$1 ou R$2, não passa disso, tá? Então, de repente, vale mais a pena você usar o SEDEX por ser muito mais rápido, não tem risco de perder no meio do caminho, tem menos risco de quebrar e por aí vai. SEDEX 10 e SEDEX 12. Você tá com aquela encomenda pela hora da morte, tem que chegar naquela semana, não deu tempo de enviar antes. O que eu aconselho? Se o prazo de entrega é um dia, ok, manda. SEDEX comum vai chegar sem problema, não tem perigo de atrasar. É muito difícil atrasar. SEDEX é muito difícil atrasar. Mas, se o SEDEX indica de 2 a 3 dias, eu indico o SEDEX 10 ou o SEDEX 12. Qual que é a diferença de SEDEX 10 e SEDEX 12? O SEDEX 10 chega até as 10 horas do outro dia. Para quem já posta, já sabe disso. Algumas localidades que estão um pouquinho mais distantes não tem SEDEX 10, porque estão um pouco mais distantes, não vai conseguir chegar até as 10 horas da manhã, mas tem o SEDEX 12, que chega até as 12 horas do dia seguinte. Então sempre dá uma olhadinha lá nas cotações, qual é a ferramenta que tem disponível para você, se é SEDEX 10, SEDEX 12. Se o SEDEX está dando mais de 2 a 3 dias, ao invés de você mandar via SEDEX comum, se tiver a opção de SEDEX 10 ou SEDEX 12, tá apertado, vai casar naquela semana, vai entregar naquela semana, tá atrasado, senão não vai chegar a tempo, mande via SEDEX 10 ou SEDEX 12, para você não ter problema. Se tá marcando lá 2 ou 3 dias de SEDEX comum, manda SEDEX 10, SEDEX 12, se tiver a opção, é uma boa para você não chegar atrasado a tua encomenda. Ok? Deu para entender? SEDEX 10 e SEDEX 12 geralmente custa mais ou menos uns R$10 a mais que o SEDEX normal. Mas você tem que pensar assim, se o aniversário da cliente é no sábado, hoje é segunda, terça-feira, se demora 2, 3 dias, eu nunca conto o dia do envio. Vou postar na segunda, não conto segunda. 2 dias de envio, não conto segunda. Terça, quarta. Então vai chegar provavelmente na quarta-feira para essa cliente. E se der um atraso? E se eles não forem entregar? E se eles tentarem entregar e voltar? Eu não gosto de correr risco. Quando está na semana do evento, eu mando via SEDEX 10 ou via SEDEX 12 para evitar esse tipo de problema. É bom evitar, é bom não confie. Rio de Janeiro. Olha, eu já enviei para muitos estados, mas Rio de Janeiro tem um problema sério com Correios, mano. Um problema sério. Minhas amigas do Rio, me digam aí se eu estou falando verdade, se eu estou falando mentira. Os Correios no Rio de Janeiro atrasa SEDEX. Olha, em todo o Brasil não atrasa. É muito difícil atrasar SEDEX. Eu já enviei coisa de umas 1000 encomendas. Eu não tenho esse número certinho, mas pela porcentagem de envios que eu faço, é mais ou menos isso, umas 1000 encomendas que eu devo ter enviado. E o Rio é o único que consegue atrasar SEDEX. PAC é comum atrasar em todo o Brasil, tá? Mas SEDEX não é comum. O Rio de Janeiro, de vez em quando, acontece isso, principalmente quando é uma localidade mais distante, não é central. Existe esse risco de atrasar 1, 2 dias, 3 dias já chegou a atrasar SEDEX comigo, né? E não só porque eles atrasam, mas porque às vezes vai lá para fazer a entrega, dá uma buzinada sem vergonha, a pessoa não vê, ele volta, sei que já aconteceu comigo.
vieram entregar aqui, deram uma buzinada, eu fui pegar a encomenda, não deu nem tempo de eu chegar no portão, o cara já tinha ido embora. Porque ele não tava muito afim, tá entendendo? Às vezes acontece isso. Então ele volta só no dia seguinte. Fique atento se os teus envios, se você pretende vender para o Rio de Janeiro. Ah, então não posso vender para o Rio de Janeiro, eu já tô entrando em desespero. Não, pode, mas você tem que se programar para mandar sempre com antecedência, para nunca ter problema na entrega do teu cliente, beleza? Dito isso, feitas as devidas considerações, nós vamos conversar agora sobre orçamentos. Vamos bater um papo sobre orçamentos na prática. Eu vou mostrar para você que nunca fez. E meu conselho é, entra lá, treina, sabe? Pega aí uns 10 CEP diferentes de tudo que é região e treina. Começa a fazer para você se sentir segura. Quando o cliente falar, vê para mim quanto que é o frete, você já fez algumas simulações, já sabe, já é um terreno familiar e conhecido, você não vai ficar com medo, tá? Vamos lá, não dá para falar de correio sem fazer o principal, que é o orçamento. Para quem já sabe fazer, legal, a gente vai conhecer várias opções aqui, mas para quem não sabe, eu vou ensinar para vocês o primeiro passo, que é como você fazer um orçamento para saber quanto que vai sair o custo para você estar enviando para outras localidades. Correios.com.br. Observe aqui, ó, preços e prazos, tá vendo? Preços e prazos, ok? Então, eu vou cliquei em preços e prazos. Aí ele vai abrir essa tela aqui, tá vendo? Ó, abriu a tela aqui. Eu vou dar uma abertura maior, você pode fazer isso pelo computador ou pelo celular, não tem problema, tá? Ó, calculador de preços e prazos nacionais. Você tá nesse primeiro link aqui. Eu deixo essa página aberta, então eu não preciso ficar repetindo o processo. Eu vou mostrar para vocês como é que fica. Coloca o seu CEP de origem, o CEP da sua casa, o CEP, você posta na sua cidade, certo? Então coloca o CEP da sua cidade que vai ficar mais fácil para você poder cotar. Então já fica até ali salvo, fica mais prático. Coloca o CEP de destino. Vou entrar aqui no cliente. Então vamos lá. Eu peguei aqui, tá vendo o CEP, ó? Seguro, copiou o link, tá vendo? Você segura no número e já copia. Aí eu clico lá no quadradinho lá embaixo, pego a minha tela, clico seguro, colar. Tá aí, ó. Esse é o CEP do cliente. Preste atenção aqui, ó. Tá vendo, ó? Aqui, ó. Às vezes a pessoa coloca zero a mais, tracinho a mais. Isso pode atrapalhar. Então, preste atenção que às vezes você só copiou porque a pessoa escreveu errado. Então, preste atenção nos números certinho. Embaixo, o tipo de serviço, eu clico na setinha. Quando eu clico na setinha, aparece esse daqui, certo? Eu posso clicar em qualquer um, Pax, Sedex, tanto faz. Porque embaixo, ó, tá vendo? Ó, comparar todos os serviços de encomenda disponíveis. Então, eu clico aqui. Aí, na primeira vez que eu vou fazer, eu tenho por obrigação em colocar uma embalagem, um tamanho, alguma coisa. Então, eu clico na primeira caixa tipo 1, ó, selecionar esta. É a primeira mesmo, gente, é só para aparecer o valor, senão não vai aparecer, certo? O peso. Se você trabalha com encomendas, tipo assim, um topo, alguma coisa assim, você vai colocar sempre 1 quilo. Por quê? Veja aqui, tá vendo? Aqui, ó. 300 gramas. Até 300 gramas é um preço, de 300 gramas a 1 quilo é outro. De 1 quilo a 2 quilos. Então, se você colocar 301 gramas, vai cobrar o mesmo preço de 1 quilo. Não tem diferença. Então, se você usa topo, essas coisas, coloca sempre 1 quilo. Lembrancinhas, coisas que vão peso maior, nesse caso é interessante que você tenha mais ou menos uma ideia de peso, ou então você já vai lá e joga em 2 quilos, para não ter perigo de você pagar excedente de frete, tá? Como eu trabalho com topos, então essas mercadorias que tem em torno de 300 gramas, mas que pode ultrapassar um pouquinho, na dúvida você coloca 1 quilo, porque de 300 gramas a 1 quilo vai cobrar o mesmo valor. E aí a gente vem aqui e clica em calcular, certo? Agora vamos entender como é que funciona o cálculo do correio. Opa, peraí, certo, tá aqui, ó. Vou abrir aqui para vocês um pouquinho mais, ficar mais fácil, ó. Algumas informações importantes. No caso desse cliente especificamente, tá vendo essa exclamação aqui em cima, olha?
Sedex PAC, o CEP de destino está sujeito a condições especiais de entrega pela ETC e será realizado com acréscimo de até 7 dias úteis. Então, é uma localidade que só chega lá por comboio, né? Deve ter alguma periculosidade na região. Então, é o prazo de postagem mais 7 dias. Então, eles têm um tempo maior para chegar. Isso não é comum, isso não é normal. Alguns lugares também tem um negócio chamado restrição de entrega. Essa restrição de entrega significa que a pessoa tem que retirar na agência mais próxima à casa dela, porque não entrega na casa dela. Essa daqui, por exemplo, esse dizer que está escrito aqui, significa que a pessoa recebe na casa dela, só que como demora mais para chegar, eles acrescentam 7 dias ao prazo. Então, você olha aqui em cima, ó. Vamos ver o Sedex, olha. Dia da postagem mais 9 dias úteis. Então, o prazo deles seria em torno de 7, 8, 9, 2 dias para entregar, só que eles estão acrescentando mais 7 dias. Então, eles podem tanto entregar em 2 dias, como podem entregar em até 9 dias. Vamos falar sobre custo, tá? Entrega domiciliar, isso significa que a pessoa vai receber na casa dela, porque alguns não têm entrega domiciliar, a pessoa tem que retirar na agência. Quando tem esses textinhos aqui em cima, pode vir restrição de entrega, não entrega na casa da pessoa, certo? Aí aqui vem o valor. Esse valor da embalagem dos correios a gente desconsidera, porque eu só coloquei para conseguir fazer a cotação, porque senão ele não permite fazer a cotação. Mas o preço é esse preço aqui, ó, de R$22. Tá vendo esse R$22? Olha, preço do serviço, R$22,50. Aí tem um comparativo, né? R$22,50 ou 21 se for pelo PAC, sendo 12 dias, mais o dia da postagem. Então, suponhamos que você postou numa segunda-feira e são 9 dias. Você não conta da segunda-feira para frente, você conta da terça-feira para frente, não conta sábado e domingo, certo? Então, isso aqui é um princípio básico para fazer o orçamento, tá? O que eu faço? Ó, vou fechar essa telinha, fechei ela, certo? E olha aqui, ó. Aqui, ó. Fica para mim a tela de preço e prazos. Eu não fecho nunca. Toda a vida, quando um cliente pede uma cotação, eu venho aqui, marco, selecionar tudo e só faço colar o novo CEP. Não preciso fazer mais nada, porque já fica tudo registrado, que é para comparar valor, a caixinha, o peso, tá tudo registrado. Eu só vou em calcular. E isso vai ficar sempre aberto no meu celular para eu só papum, papum, já tá aqui de novo. Eu consigo fazer as cotações, certo? Então, só para vocês terem uma ideia, aqui eu vou colar um CEP comum. Eu já testei. Vou lá em calcular, porque já tá todos os detalhes salvos, é só calcular, só troco o CEP. Aí ele vai abrir aquela telinha, certo? Ó, tá vendo a telinha aqui? Nesse caso, não há nenhuma restrição, tudo certinho, já tem o prazo aqui, ó, o dia da postagem mais 2 dias. Então, se eu posto numa segunda-feira, não conta a segunda. Terça, quarta, no máximo quarta-feira o cliente está recebendo. Se for via PAC, são 5 dias, não conta segunda-feira. Né, que se fosse 5 dias corridos a contar na segunda, seria sexta. Então, aqui a pessoa provavelmente vai receber na segunda-feira que vem, tá? Isso é só pra gente ter mais ou menos uma ideia de como é que funciona quando eu coloco um CEP sem restrição, sem nada. Considerações finais. Considerações finais. Gente, enviar por correio é bom, tá? Você não precisa ter medo de ser roubado, tá? Como eu falei pra vocês, eu já enviei umas 1000 encomendas. Você já foi roubada, Hannah? Sim, uma única vez. Uma única vez. Como eu já havia comentado no vídeo anterior, o correio dá R$50 de seguro. Então, se você for roubado até R$50, seu produto é assegurado. É difícil conseguir reaver esse dinheiro, porque tem que ficar ligando, e tem um trâmite, tem toda uma burocracia, mas você consegue reaver até R$50 esse valor, ou se você declarar valor, você pode reaver o valor total. Se o pedido custou R$1.000, talvez seja interessante você declarar valor, paga 1%, 1,5%. Então, se são R$200, você vai pagar 1,5% de R$200 do valor declarado, e aquele valor fica assegurado. Eu não gosto de declarar valor, porque, como, cara, pensa, quase 1000 encomendas enviadas. Uma única foi roubada. Então, se eu fosse roubada hoje, né, levar uma encomenda minha, pra mim, vale mais a pena pelo tanto que eu já enviei e nunca fui roubada, pagar por aquele custo do que ficar pagando sempre 1%. Então, você tem que sempre ter em mente, calcular qual que vale mais a pena pra você. Se tem um pequeno fluxo de encomendas, cara, é muito difícil ser roubado. Não é que não acontece, mas é muito difícil. Dá pra você enviar
com tranquilidade, com segurança, assumir o risco sem problemas, porque é muito difícil acontecer. Então vale a pena enviar por correio, não deixe de vender para cidades vizinhas, principalmente se na tua região, de repente o povo não valoriza o teu trabalho, o teu serviço, às vezes quem está do teu lado vai valorizar e você vai conseguir vender por um preço a mais, sem dificuldade, ok? Nos próximos vídeos nós vamos conversar sobre formas de incluir, de falar, de conversar com o teu cliente sobre frete, para você conseguir fazer ele fechar, e outras formas de pagar menos, ok? Vai acompanhando, se você gostou, deixa um like, faz um comentário porque isso ajuda bastante, principalmente quando o vídeo vai para grupos, põe um comentário lá para ajudar a gente e outras pessoas mais a verem, ok? Beijo, tchau!